Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Meu amigo, o Campeonato Brasileiro está pegando fogo, Copa do Brasil também, Libertadores com data e local definido. Porra, muito assunto de futebol, além de Rogério Ceni chegando no Flamengo, Vargas chegando no Galo. E, Gugu, o que tem mais de assunto bom aí? Pô, cara, tem bastante coisa. Já que saiu o Rogério do Fortaleza para o São Paulo, a gente já pode falar de quem chegou no Fortaleza, não é verdade? Então manda bala. Que quem é que chegou? Marcelo Chamusca, treinador do Cuiabá, que hoje já não está em campo contra o Grêmio, tá? Marcelo Chamusca levou a comissão dele inteira, comissão técnica, né, para trabalhar no Fortaleza. O Fortaleza pagou a multa, né, acho que em torno de R$80 mil, e já era. Além disso, tem uma bagunça comendo solto aí no Santos, né? Surto de Covid, porra, o negócio tá feio. E a gente tem aqui nesse programa nosso amigo PV, que trabalha aí, faz uma produção bacana para os canais Disney, né? Esse PV, Fox e ESPN Brasil? Exatamente, sou produtor lá da ESPN, da Fox. Beleza. E sempre na cobertura há muito tempo, né? Do futebol do Rio e de São Paulo também. Beleza, seja muito bem-vindo aí ao canal 7-1, vai conversar também sobre Brasileirão com a gente, esses bastidores todinhos aí, beleza? Seja bem-vindo, um abraço aí, e já rola a bola pro Léo. Léo, olha só, vamos começar falando dessa história do Covid aí no Santos, porque a gente pode fazer um paralelo aí com a situação que aconteceu no Flamengo. E aí bota logo o PV na roda, vê o que ele pode nos falar a respeito dessa situação. Na roda não. Vamos com calma. Vamos dar lance no jogo. PV, você se lembra que quando teve aquele surto de Covid no Flamengo, no elenco do Flamengo, houve um burburinho, os dirigentes tentaram cancelar a partida contra o Palmeiras, adiar a partida contra o Palmeiras, houve uma representação dos clubes perante o CPF contra o Flamengo, e agora o Santos está passando por uma situação similar. O que você vê de diferença, ou, de repente, a similaridade da situação. Similaridade, isso, exatamente. O Flamengo e Santos têm direito de pedir anulação dos jogos, adiamento dos jogos, ou você acha que tem que entrar mesmo com o que tem em mão, seja time sub-17, sub-15, o que você acha? Bem, eu já achei errado ter o jogo lá atrás, né? Palmeiras e Flamengo. O Flamengo foi guerreiro, né? Com aquele time de garotos e tal, conseguiu um bom resultado, mas não merecia de maneira nenhuma ter entrado em campo, apesar de estar no regulamento. E hoje, inclusive, aconteceu algo muito chato, né? Porque o time feminino tomou um WO e tem 17 integrantes do elenco com Covid também, né? O time feminino do Santos. Quer dizer, é um erro, né? Não pode acontecer isso. Faltou sensibilidade. A gente está vivendo uma situação extraordinária. Olha, eu queria fazer um comentário aí. Faz seu comentário. É isso que eu ia te chamar a tua participação, porque você, como o representante santista do canal, tem todo o direito de se manifestar agora. Terça-feira, o Santos embarcou para Fortaleza para disputar a Copa do Brasil, as oitavas, contra o Ceará. E aí, o que aconteceu? Aquela festa da torcida no aeroporto, recepção, corredor, todo mundo pegando em todo mundo, galera sem máscara, isso está tudo gravado, mostrado em vídeos, fotos e os cambal. E aquela festa, né, da torcida. E o time desceu do ônibus, caminhou por dentro do saguão do aeroporto, em direção à aeronave, passando no meio desse corredor. Ninguém se preocupou em afastar o elenco, em proteger, em tirar o torcedor de lá. Então, é o seguinte... Passou quarta, quinta, sexta, sábado. 4 dias. Coincidência não para aparecer o primeiro caso no Santos, que foi o Cuca?
coincidência, 4 dias, né? Que é exatamente o tempo para aparecer os primeiros sintomas. Será que foi ali? Talvez não, mas olha o risco idiota, imbecil que se criou ali. E de repente o Santos está aí com 10 jogadores, tá certo? Comissão técnica, ou seja, o Cuca e os 2 auxiliares dele estão com Covid, ou seja, não pode. Não tem quem botar ali na beira do campo. O Azul, que é um dos melhores preparadores goleiros do Brasil, tá com Covid também, que é um cara que está sempre no banco de reservas, poderia auxiliar também, não tá. O feminino, essa situação aí de 17 atletas, teve um WO, cara, porque elas não podiam entrar em campo porque estava todo mundo com Covid. E aí? Aí agora a gente tem um jogo no sábado contra o Inter. Terça-feira vai jogar contra a LDU na Libertadores. O que poderiam ser 2 bons jogos para o Santos, tá certo? Porque o Inter, com troca de treinador, poderia ser uma boa oportunidade para o Santos aí tentar, né, um bom resultado, surpreender. Sabe, começa a ficar bastante preocupante. Pode vir a molecada aí surpreender? Pode, claro que pode. Aconteceu com o Flamengo, molecada do Santos tantas vezes já se mostrou eficiente, pode rolar. Mas a situação, cara, é vexatória, porque a forma como aconteceu tudo isso, né, dessa situação do aeroporto, cara, é bizarro. E aí tem dedo, aí tipo, a gente pode colocar a responsabilidade no clube, sim, porque poderia não ter deixado os torcedores chegarem perto dos jogadores. Podia ter chamado a polícia, pedido segurança do aeroporto, segurança do clube para afastar, mas não. Quiseram fazer a festa, sabe, na melhor das boas intenções, porque é para apoiar o time, mas não é hora de estar ali fazendo farofada, cara. Não era hora. Eu só queria te fazer uma ressalva, Gustavo, que o jogo do Santos com a LDU vai ser no dia 24, então não é na próxima semana, ou seja, ainda dá tempo do elenco aí se restabelecer. Agora, realmente, as 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Santos vai ter que rebolar aí, porque, ao que tudo indica, e se a CBF não adotar 2 pesos e 2 medidas, ela vai manter o jogo. Enfim, 2 pesos e 2 medidas já adotou em outros momentos do campeonato, né, Renato? Você sabe que tem time aí com 3 jogos a menos. Enfim, isso aí a gente não fala, não. Vamos deixar para depois. Tem muita bola para rolar aqui. Luiz, você levantou a mão. O que você queria falar aí? Não, eu queria falar o seguinte. A nova vítima é o Palmeiras? Vítima do quê? Não, porque se o Santos jogou com o Ceará e os jogadores do Santos apresentaram o Covid, será que o pessoal do Ceará também não vai apresentar e passar para o Palmeiras? O Vina foi o primeiro a ser diagnosticado. Agora não se sabe se tem uma relação direta. É aquela velha história. Lá atrás, no caso do Flamengo, foi o Fred, aquela história para jogar, não sei o quê, enfim. No jogo contra o Ceará agora, do Palmeiras, o Luan já não jogou com Covid positivo, né? Então vamos ver daqui uma frente se mais gente vai apresentar, né? Porque na verdade é isso que eu falo, né? Um efeito dominó, né, Luiz? Efeito dominó. Você não sabe quem pegou, quem vai passar e de repente, quem não tem nada a ver com isso, tá pegando. Né? Ô, PV, você que está imerso aí na cobertura esportiva, nesse caso aí da época do jogo do Flamengo e Fluminense, que o Fred foi liberado para jogar, e logo depois teve a história toda do Flamengo, se falou muito nisso na crônica esportiva, aí nos bastidores da imprensa, ou não? Se comentou um pouco isso, foi uma questão um pouco estranha, né? Mas nesse período, é o que eu estou tentando falar, mesmo com culpa ou não da diretoria do Santos e tal, né, que o nosso amigo falou, Gustavo, né, que poderia ter tomado medidas preventivas, mesmo assim, a gente vive uma situação extraordinária. Claro. E o adiamento seria a melhor solução. E com o Fred também foi uma história um tanto estranha, né?
a gente tem que ter precaução, né, nesse momento. São 8 meses de uma pandemia que já contaminou milhões de pessoas, né? Já vitimou outras no milhares, Texas, né? 1 milhão de pessoas contaminadas, né? Foi em alguma cidade aí dos Estados Unidos, acho que Texas, né? Então, você tem que tomar cuidado, não é... Pô, isso acontece de 100 em 100 anos, entendeu? Tem que tomar cuidado. Mas a CBF não tem essa sensibilidade, a nossa sensibilidade, né? A gente tem que entender isso também. Eles não estão muito preocupados com isso, né, PV? Assim, eu conversei com o Dunga lá atrás do meu podcast, e ele falou, olha, a questão é a seguinte dessa pandemia. Os clubes grandes têm condições de testar todo mundo, e mesmo assim você viu o que aconteceu com o Flamengo, né? Está acontecendo com o Santos. Imagina agora um clube pequeno, um clube que não tem tanta estrutura. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Exatamente, é muito complicado. Não é um ano normal. Não é um ano normal. Tem que ter cuidado. Tem toda razão. E não adianta ficar com revanchismo no sentido de que o Flamengo forçou a barra, o Santos não se cuidou. Botar os caras em campo vai representar risco para mais gente. Isso aí. Para arbitragem, para o time adversário. E se o Vina pegou o Covid de jogadores do Santos? Exatamente. Tem que cuidar. O futebol é contato puro, né? Pessoal, contato puro. Aí você vê um jogador de vôlei usando máscara. O vôlei nem tem esse contato, né? Direto, Agora você imagina o futebol. Futebol, nossa. E outra coisa, NBA criando bolha, né? Uma bolha para cuidar de todos. A gente aqui, nem aí para isso, né? Você vê também o futebol americano, o que aconteceu. Não, viaja à vontade. Aí você vê jogadores contaminados e tal, infectados. Não pode. Fala, Vitor. A gente, no primeiro episódio nosso aqui, o nosso canal começou naquela semana que o futebol estava para voltar, e o nosso primeiro programa foi um debate se deveria ou não voltar. E eu lembro que eu falei uma coisa assim, essa questão do Covid no futebol vai ser mais ou menos como foi tratado a questão de problemas do coração. Ninguém ligava, o negócio só passou a ser levado a sério depois que o Serginho do São Caetano morreu no gramado do Morumbi. E aqui é a mesma coisa. Aqui, assim, vão levar desse jeito, arrastando, tendo times com o elenco todo contaminado, até o dia que o primeiro morrer, tomara que não aconteça. Mas, assim, olha o risco que estão fazendo. Por exemplo, o Cuca pegou a doença, pegou o Covid. O Cuca, 2 anos atrás, estava fazendo cirurgia do coração. Olha o risco que esse tipo de pessoa corre. Então, assim, o boletim dele diz que o estado dele é estável, porém inspira um cuidado. Exatamente. Então, assim, graças a Deus que ainda não aconteceu nada, mas você imagina o que vai acontecer se, de repente, um jogador, um treinador, alguém com relevância, com nome, acaba não aguentando uma doença dessa por causa desse jeito que está sendo levado o futebol. Agora, deixa eu só falar uma coisa, jogador, treinador não, mas tem jornalista morrendo, tá? Tem jornalista morrendo. Aí, o que faz? Exatamente. Está participando de cobertura e está se expondo a risco. Exatamente. Eu estou aqui em casa por enquanto, mas eu não sei até quando que ficarei home office, entendeu? Não sei. Daqui a pouco, de repente, quando eu sou de produção, você vai ter que ir para o jogo e tal, e o medo. Exatamente. Galera, vamos deixar essa história de Covid de lado aí para falar de coisa, pelo menos, bacana aí de dentro das 4 linhas. A gente tem também aí, semana maluca no futebol brasileiro. Líder troca de técnico estrangeiro que cai, Rogério Ceni sai do Fortaleza, assume o Flamengo, técnico do Cuiabá que assume o Fortaleza, como o Gustavo falou aí no começo do programa. A pergunta que fica,
Quando é que acaba a dança de técnico no Brasil? Será que um dia acaba? Será que um dia os clubes vão respeitar contrato técnico? Fala aí. Vitor, você está muito quietinho. Você e o Luiz, fala aí. Em que pé fica essa ciranda? É complicado, né? Assim, eu vejo muita gente falando nessa questão do Rogério, por que ele foi para o Flamengo e tudo mais. Todo mundo sabe que, assim, existem alguns ídolos em alguns clubes, como, por exemplo, o Rogério era no São Paulo, mas no São Paulo, mas, assim, hoje em dia, ninguém está em lugar nenhum por amor à camisa, por gostar do lugar. A gente sabe que hoje as pessoas vão aonde a cifra está maior, né? Então, assim, eu acho muito difícil. Não vai. A questão da ciranda de técnico não vai acontecer. E agora está começando a ser pelos dois lados, né? Quando não é... Porque a culpa é sempre do técnico. Né? A corda sempre estoura do lado mais fraco. Então, quando não está sendo demissão por mau resultado, está sendo clube grande no pegar o dos menores, né? Então, é complicado. Já está na raiz do futebol no Brasil isso. Boa. Gustavo, você pediu a palavra aí? Eu queria fazer um comentário do Rogério Ceni que eu não vi em lugar nenhum, tipo, ao longo do tempo em que ele foi treinador do Fortaleza, considerando até a primeira passagem. Você entra no Instagram do Rogério Ceni, quase que diariamente tem postagens de amor ao São Paulo. Não tem nada do trabalho dele no Fortaleza. É só São Paulo. Entrem lá agora. É só São Paulo, São Paulo, São Paulo. Sabe, se eu fosse um torcedor do Fortaleza, isso era algo que me incomodaria. Como será que ele vai se comportar nas mídias sociais agora num Flamengo, né, que vai ter uma torcida que é nacional, né, não é só no Rio de Janeiro, e que tem cobranças muito mais fortes do que o Fortaleza. Acho que é um pontinho interessante aí, uma pimentinha. Vamos esperar para ver. Eu acredito que vai ter uma certa cautela. A assessoria do treinador, no caso, vai dar uma freada, tranquiliza, porque o Flamengo, o buraco é lá embaixo. Entendeu? Não faça tanta propaganda do São Paulo. Aliás, eu acho que nem vai fazer, uma opinião minha, acho que nem vai fazer propaganda do São Paulo, até porque é o primeiro adversário dele, né? Exatamente. Então, eu acho que vai segurar a onda. Ele viu o que aconteceu com o Domi, ele viu o que aconteceu com outros lá atrás, né? O único que teve vida mais ou menos fácil foi o JJ, Jorge Jesus. Tirando isso, ninguém teve. O Abel era criticado, agora o Domi saiu desse jeito, então ele já teve a experiência no Cruzeiro. Então, não creio que vá ser tão torcedor do São Paulo assim. No Fortaleza é aquilo, né? Conseguiu tantos títulos, então a torcida se fazia de besta, digamos assim. Olá, eu vou passar a bola para lá, mas eu quero fazer uma pergunta, porque é o seguinte, o Domi foi mandado embora e pagaram 12 milhões de rescisão contratual para ele, cara. Renatão, 10. também. 10. Não, bom, que sejam 10 milhões, eu ouvi 12, mas que sejam 10. Ainda assim, que planejamento é esse, Flamengão? O problema não é planejamento, o problema é que a diretoria achava que o efeito Jorge Jesus, de ter saído logo depois de ter renovado o contrato, eles estavam tentando se precaver, e aí valia a cláusula para os dois lados. Aí, meu amigo, não teve jeito, o trabalho não deu certo, você tem que arcar com determinadas consequências. E você vê o quanto que treinador ganha jogo, né? Ele saiu, olha a bagunça. Posso fazer pôr uma pimentinha? Bota a sua pimenta, até porque um pouquinho mais forte. Porque você é o representante São Paulino do canal. Vai lá, manda. É assim, o que eu estava pensando é o seguinte. Nós vimos o cidadão aqui do meu lado, o time do cidadão aqui do meu lado, e veio fazer uma campanha pífia no Brasileirão,
E aí, assim que saiu o Vanderlei Luxemburgo, o time não para de ganhar jogos. A pergunta que eu fico na minha cabeça assim, pô, será que os jogadores do Flamengo, será que o Flamengo não fez com o Dome a mesma coisa? Porque assim, olhando, por mais que a gente analise o jogo do São Paulo com o Flamengo e o jogo Atlético com o Flamengo está irreconhecível nos dois jogos, né? Tomar aquela goleada, só o Renato que achou que fosse tomar, mas mesmo assim, eu acho que ele pôs a goleada sem pensar. Será que assim? E aí a declaração dos jogadores quando o Rogério Ceni chega os jogadores também queriam que o Rogério Ceni fosse o treinador. Será que não passamos o Dome não passou mesmo com o Luxemburgo do time jogar mal para tirar o técnico e aí vira o técnico que os jogadores teoricamente queriam? Olha, eu não acredito muito nisso, não. Eu creio assim, ele fez revezamento de zagueiros. A gente sabe que zaga é um setor que tem que ter muito entrosamento. Ele fez revezamento com 5 zagueiros. O Gustavo Henrique ainda não encaixou no Flamengo. O Isla também não encaixou. Né? O Felipe Luiz, o rendimento está lá embaixo. Para o que o Felipe Luiz pode produzir, está lá embaixo. Eu acho que o setor defensivo do Flamengo não está legal. O próprio Arão, em alguns jogos, o Arão está numa fase muito boa, mas o Arão, em alguns jogos, não foi muito bem, né? Mesma coisa o Gerson, que não está sendo utilizado como segundo volante, e o Thiago Maia colocado por ali mais vezes, né? Então, eu não sei se ele não conseguiu, eu acho que ele não conseguiu o entrosamento do setor defensivo. E aí o time degringolou. Tomou 3 goleadas, levou de 3-0 também do Atlético Goianiense. Acredito que ele não conseguiu implementar a filosofia dele. Não acredito em corpo mole, não. Léo? Eu concordo e, ao mesmo tempo, tenho a impressão que aí eu acabo discordando, porque a gente dava a entender, assim, pela falta de performance do time em campo, principalmente com aquela goleada lá no Equador, e parecia que os jogadores não estavam se entregando da maneira que se esperava, né? E aí, depois daquela goleada, teve o jogo contra o Palmeiras, que teve, curiosamente, a saída dos titulares por conta da Covid. Entrou a molecada que deu ali conta do recado, mostrou produtividade, e aí deu a impressão que o time tinha se encontrado, né? E uma coisa que mostra o sentimento que passa, assim, que parecia que era uma coisa ensaiada, toda vez que principalmente o Gabigol fazia o gol, ele corria e abraçava o nome para mostrar que o time estava tinha comprado o barulho do treinador. Ao mesmo tempo, entra em contradição quando você escuta relatos de que o time engoliu a seco, depoimentos de que o elenco do próprio Dome dizendo que o elenco do Flamengo não pode ser campeão na sorte 2 vezes, como se a vitória contra o River no ano passado tivesse sido na sorte. Então, assim, tem umas contradições e, assim, você realmente fazer corpo mole, os caras são profissionais para fazer corpo mole, é uma coisa antiética. Mas, ao mesmo tempo, goleadas consecutivas, né, também mostram que, realmente, assim, o que aconteceu? Não desaprenderam a jogar futebol, isso é claro. Mas, assim, há um questionamento, uma dúvida. Realmente, se você analisar as 2 goleadas sofridas, quase 100% das jogadas em cima do Gustavo Henrique. Aí você pode levar para o lado, foi falhas individuais que construíram a derrota num placar mais elástico. Mas, ao mesmo tempo,
você vê o Bruno Henrique irreconhecível na frente, errando bolas, não dando continuidade a jogadas que ele fazia com facilidade. O Gerson, que caiu como uma luva quando ele chegou ano passado, chegou ali para ser o motor do meio campo, também, sabe, mais brigando, tomando cartão amarelo do que produzindo. Então, assim, dá um ambiente um pouco conturbado. Quando você vê também declaração de jogadores dando, digamos assim, graças a Deus que o Rogério Ceni foi contratado, sabe, tá tudo meio estranho, nebuloso. Então, mas é o seguinte, o Domi, ele não se decidia quanto ao esquema tático. O Gerson chegou a jogar lá na ponta direita. Exato. Entendeu? Um cara que tem consistência de jogar no meio, eu colocava o cara lá na ponta direita. Ele já jogou assim no começo de carreira, no Fluminense. Mas o cara teve a produção lá em cima quando jogou de segundo volante. E aí colocava o Gerson lá na ponta direita, colocava o Gerson lá na ponta esquerda também. Ele mudou muita coisa, ele colocou o De Arrascaeta lá no começo de trabalho de falso 9. Entendeu? O Domi mudava muito, 3 zagueiros. Ele mudou completamente o jeito de jogar do time. Na minha opinião, ele chegou pensando uma coisa e fez outra completamente diferente. Então, galera, rapidinho de bate-pronto aqui. Rogério Ceni no Flamengo, vai dar certo ou não? Começa, Léo. Acredito que sim, tendo essa receptividade, né? E ele chegou já com o discurso, já não sei se foi ensaiado ou não, mas chegou elogiando o clube, estrutura, falando do Zico, chegou mostrando que entende, está inteirado sobre a rotina e a história do clube. Então, se tem esse abraço do time, já é meio caminho andado. Para você, PV, dá certo o Rogério no Flamengo? Eu acho assim, que ele não vai ter o sucesso do Jorge Jesus, acho impossível ter, mas vai ser bem melhor do que o Domi. Foi uma escolha acertada para o que tem no mercado. Boa. Para você, Gustavo? Boa escolha, mas precisa de tempo. O Domi destruiu muita coisa lá dentro e ele vai precisar reconstruir isso do zero no meio do campeonato. Eu acho que Rogério é projeto 2021, mas é uma boa escolha para o Flamengo. Vitor? Eu acho que sim, tem tudo para ser uma boa escolha. Resta saber como que ele vai lidar com o conhecimento que ele tem de jogador, de vestiário, como é que ele vai lidar com os jogadores que ele tem. Se ele vai conseguir controlar ego, se ele vai conseguir ser querido pelo grupo. Que nem eu vi um pessoal falando, todo mundo viu, né, num dos últimos jogos do Fortaleza, não lembro quem do Fortaleza que errou uma falta, que o Rogério Ceni xingou ele, que todos os microfones pegou, que falaram, todo mundo até ficou espantado. Falou assim, imagina ele fazendo isso com o Gabigol, com o Gerson da vida. Não vai. Então, assim, eu não sei como é que ele vai gerir o grupo dele, mas se ele conseguir ter, assim, não tô nem falando da parte técnica, porque técnica o Flamengo tem de sobra. Se ele conseguir controlar os egos e ter os jogadores por ele ali, vai ter sucesso sim. Luiz? Eu acho que vai ter sucesso. Eu só espero que ele dê um primeiro tropeço agora da Copa do Brasil para o São Paulo poder passar e depois eu acho... Não, falando sério agora, assim, o Rogério Ceni é um cara que a gente sabe que é inteligente. Ele sempre organizou o time de São Paulo, tanto no gol, e falando para como o São Paulo tinha que jogar. Então, eu acho que ele tem uma facilidade nesse ponto, e eu acho que ele vai transmitir isso para os jogadores do Flamengo. Eu acho que, não sei se vai ser como o Jorge Jesus, mas eu acho que o Flamengo já tem o melhor elenco, está com um dos melhores técnicos atuais do Brasil, então o Flamengo vai para as cabeças e vai ganhar, não sei se vai ganhar tudo, mas vai ganhar quase tudo esse ano. Vamos lá, aproveita, Luiz, já mudo aqui, vamos continuar com o técnico, mas mudo só os clubes. Abel no Inter, o que você acha? Vai dar certo ou não? Eu só não entendo que... amor, eu acho que tem chance de dar certo. Agora, eu acho uma incógnita. Eu acho que vai dar certo, mas eu acho que é bem complicado o Abel dar muito certo lá.
Eu acho que vai cair um pouco a técnica do Inter. Vitor? Eu acho que o Inter está tentando fazer mais ou menos o que o Palmeiras fez, tentando trazer Luxemburgo, quando trouxe o Filipão, está tentando se apegar àquele ídolo de, sei lá, 10, 15 anos atrás, para ver se acontece a mesma coisa. Pode ser até que no começo ali, por causa do clima de festa, de voltar o cara que a torcida gosta e tal, dê certo ali um ou outro resultado, mas eu acho que a longo prazo não rola mais não. Eu acho que o Abel já foi a época dele. Gustavo? Olha, espero que se for começar a dar certo, não seja no próximo jogo contra o Santos. Dali em diante pode ser. Mas assim, cara, eu acho que é exatamente isso que vocês estão falando. Os últimos trabalhos do Abel foram absolutamente contestados. Faz tempo que ele não tem um bom trabalho. O Inter está apelando para um ídolo antigo. E, enfim, eu não sei o que ele pode entregar de tão diferente. PV? O currículo do Abel é sensacional, né? Inclusive no Inter. O cara é campeão mundial, o cara é campeão da Libertadores. Só que é aquilo, né? Os 2, 3 últimos trabalhos do Abel, os 2 últimos, não foram muito bons, né? Aliás, não foram bons. Então, até porque o Abel passou por uma situação limite, né? É compreensível que ele perca um pouco, né, o rumo, entendeu? É compreensível. E a tentativa da diretoria do Internacional é uma tentativa colocar um cara que tem muita identidade com o Inter. Não sei se vai dar certo de imediato, né? Porque o Kudê fazia um belo trabalho. O time é muito consistente. O time não é tão bom assim tecnicamente, é um time mais de força, né? E está conseguindo aí resultados ótimos. Esperar para ver. O Kudê preferiu ir para a Espanha, né? Ir para a Europa num time que não está bem, mas ele pensou no mercado europeu. Não sei se foi a melhor escolha para o próprio Kudê. Boa. Léo? O Abel ele está contradizendo uma própria prerrogativa que ele pregava, né? Que era de não pegar time no meio do campeonato, né? Ele sempre zelava por assumir times desde o início de uma pré-temporada, né? Então ele está pegando um time no meio do caminho, né? Exatamente na virada do turno do campeonato. Assim, como vocês bem falaram, né? Ele passou por um momento limite. Você via pela própria expressão dele que existia uma tristeza no semblante dele, que eu acho que ele não estava conseguindo mais performar bem, né? Não trazer aquilo que ele tinha de bom para poder motivar os jogadores, transformar as informações em táticas dentro de campo. Dá tempo ao tempo para ver se realmente essa situação ainda está afetando ele como treinador, o lado emocional ainda está afetando ele como profissional, ou se é uma página virada e ele vai conseguir dar continuidade ou até melhorar o Inter. Eu torço para que ele melhore, para que ele consiga bons resultados com o Inter, porque o Abel é um vencedor, é uma figura carismática, acho que para todos os torcedores, independente do time, acho que todos se solidarizaram com a tragédia que ocorreu na família dele, e, enfim, que ele consiga aí fazer bons resultados aí no Sul. Posso só fazer mais um comentário? Eu vi muita torcida, muito torcedor de São Paulo reclamando do Rogério Ceni, não só do São Paulo, né, do Corinthians também, da postura do Rogério Ceni ir para o Flamengo. Pô, gente, o cara vai treinar um dos melhores times do Brasil. Um dos melhores times que eu falo do mundo, né? Porque o Flamengo tem um potencial gigantesco. Você vai... Ele é profissional. Recebeu uma proposta irrecusável, você vai deixar de ir? Não vai. Por mais amor que você tenha ao seu time, por mais que ele seja São Paulino, ele é um profissional. Ele vai lá exercer a função dele, que é treinar. E eu espero que ele tenha sucesso. Acho que nesse ponto, Luiz, é só você se colocar as pessoas se colocarem numa situação profissional. Se você receber uma proposta de trabalho mais interessante, sim, exatamente.
É questão de trabalho, não é mau caratismo nesse caso. A culpa do Rogério porque já teve chance no São Paulo, né? A culpa do Rogério Ceni estar no Flamengo hoje, não no São Paulo, é única e exclusivamente da diretoria do São Paulo. Por lá atrás ter mandado ele embora, jogado nas costas dele os maus resultados, sendo que não era culpa dele só. Por agora, nesses últimos maus resultados que o São Paulo teve nas eliminações, todo mundo pedindo para mandar o Diniz embora e ir atrás dele. Então, assim, o Rogério só não está no São Paulo hoje por culpa da diretoria do São Paulo. Perfeito, então, exatamente. O Diniz é o primeiro técnico desde o Muricy Ramalho que está mais um ano no cargo. O São Paulo sempre trocou de cargo 2, 3 vezes por ano. Seria a mesma coisa que eu ficar puto com o Praz por estar no Ceará, sendo que quem mandou ele embora foi a diretoria do Palmeiras. Continuando rápido, para a gente ser breve e passar para a nossa pitaqueira de costume. E o Ramon Dias no Botafogo, Luiz? Dá certo ou não? Vai, bola. Eu acho que dá. O problema não é o Ramon, né? O problema está sendo o time. Se ele fizer um pouquinho de... Se ele fizer um pouquinho do que sabe, é capaz de tirar o Botafogo da posição que está. Eu espero que ele dê certo e torço para o Botafogo se recuperar. Vitor? É difícil achar que alguma coisa no Botafogo vai dar certo. É muito difícil. Envolve tanta coisa além do técnico. Eu acho que tem tudo para ser melhor do que estava sendo. Agora, se vai dar tudo certo, se vai chegar aos objetivos, é impossível saber quando se trata de Botafogo. Gustavo? Eu não sei, eu sou um pouco descrente com o Botafogo, viu? Eu acho que eles estão brigando seriamente para jogar a Série B em 2021. É muita coisa acontecendo nos bastidores, enfim, direção, no próprio elenco, troca de treinadores. Cara, não... é triste ver o Botafogo de Garrincha numa situação dessa. PV? Assim, o Ramon Dias tem um bom currículo, né? Inclusive como treinador, claro. Mas a situação do Botafogo é bem complicada, lembrando que o Botafogo perdeu os jogadores também, né? O Luiz Fernando está jogando bola no Grêmio. Então faz falta. Um time que não tem muitas peças, né? Estou usando de eufemismo aqui, dizendo que o Botafogo tem algumas peças, complicado já perdê-las, né? Perder uma engrenagem. Você vê, o Luiz Fernando joga bola contra o Fluminense agora no Maracanã. E como é que fica? Entendeu? Muito complicado. O Botafogo tem até, talvez, atacantes interessantes e tal, mas o futebol é feito de quê? Defesa, meio e ataque. Então, você não pode ter uma equipe altamente desequilibrada. Por isso que o Botafogo está nessa situação de zona de rebaixamento. Beleza. Léo? O Botafogo está vivendo um momento, digamos assim, parecido com o que o Vasco vivia, né? Na época do Eurico Miranda, aquela ebulição política, somente ano eleitoral. Você tem ali grupos boicotando o clube, fazendo, digamos, denúncias daqui, denúncias de lá. Você teve até um youtuber influente tentando ajudar o clube com ação de comunicação, para gerir a comunicação e o marketing, e o clube deu de ombro para o cara que poderia contribuir muito para o Botafogo, para agregar torcedores, o programa Sócio Torcedor, até mesmo trazendo outros jogadores com ações de marketing. E é complicado, né? Complicado ver um clube da grandeza do Botafogo se apequenando desse jeito, né? Por brigas políticas, por disputas internas. Um clube que tem um estádio arrendado muito bacana, que é o Engenhão, que poderia explorar melhor. Realmente, assim, acho que chega um treinador chancelado, com um bom gabarito, com um bom currículo, mas assim, pega um elenco meio perdido, né? Tem o Honda, tem o Calu, tem umas pecinhas aqui ou lá que podem fazer a diferença, mas tá todo mundo meio perdido naquela ebulição política, naquela
crise de tabela, com cobrança de torcedor. Então, assim, se o Botafogo escapar do rebaixamento, para mim, acho que já é um título para eles. Acho que se livrar do rebaixamento é o título do Botafogo do ano. Acho que a meta é fugir do rebaixamento. Se conseguir vaga para a Sul-Americana, acho que é o melhor dos cenários, mas acho que não caindo já é o objetivo para o momento do Botafogo, para 2021, ver se consegue emplacar o SA, enfim, outras maneiras de conseguir sair dessa draga. Fala, PV. Beleza. Não, é um ano conturbado, né? Inclusive, algumas peças não deram certo até agora. O Honda, o que é o Honda? Chegou com uma expectativa. É aquela moto. Marca de moto. Então, Nossa Senhora. o Honda esqueceu de jogar bola, o que houve, entendeu? É isso. Não, pensaram lá naquela questão do Seedorf, né? Seedorf 2. Será que vai dar certo? Até agora, inclusive, entregou contra-ataque, né? Deu contra-ataque para adversário. Então, eu estou dizendo o seguinte, o Honda tem um currículo muito bom, mas até agora no Botafogo está uma bicicleta, né? Está uma bicicleta. Essa Honda aí está mais para cinquentinha. Galera, vamos passar para a nossa rodada de pitaco aí. Como o PV hoje está com a gente, vamos ver se a gente consegue ver a pontuação dele depois e ver se a gente realmente é bom de pitaco ou é tumbando de bomba mesmo. Eu sou corneteiro. Rodada do Brasileirão. Rodada do Brasileirão chegando, 8 jogos no sábado aí, véspera do processo eleitoral, e 2 jogos na segunda-feira. E logo de cara, bloquinho e papel, caneta e papel na mão aí, Luiz? Boa. Sempre. Boa. Vamos lá, Gustavo, já começo com você, não tem jeito. Santos e Internacional de Porto Alegre, abrindo esta 21ª rodada. Para você, placar. Se tiver jogo, imaginemos que tenha. Cara, 2-0 Santos. Eu sempre vou apostar a favor do Santos, cara. Então, é 2-0 e ponto acabou. Realidade zero. Vamos lá. PV, Santos e Inter, para você. 2-1 Inter. 2-1, 1-2. Léo? Vou botar 1-1. 1-1. Para quem? Eu concordo com o Léo. Para mim, esse jogo vai ser 1-1. 1-1. Luiz? Em time que se ganha não tá perdendo, eu vou jogar 1-1 também. Eita ferro, nossa senhora. 1-3 para mim. Ó. Vai, Ti. Só quero saber o seguinte, vai ter gol do Marinho ou não vai? 2. Vai ter um. Meu Deus do céu, hein? E não vai ter gol do Galhardo? Vai ter um também. Vai passar em branco. Não, Vamos lá. Eu falei 1-3, vamos lá. Já começa aí, PV. 1-2. PV, para você, Sport e Vasco, Ilha do Retiro. Meu Deus. Que pergunta, hein? Vamos lá, bate pronto. 1-1. Léo? 2-0 Sport. 2 do Thiago Neves, ainda vai ter dancinha para zoar o time. Nossa senhora. Luiz? Deixa eu uma coisa. Piri. Negrete. Vai ser 1-0. 1-0 Sport. 1-0 Sport. Vitor? Nossa, muito difícil esse. Demais. Eu vou pôr... Eu acho que vou pôr 1-1 também. Gustavo? Eu quero ver gol, cara. Vai ser 3-2 Sport. Você quer ver gol, você vai procurar no Sport Vasco, você tá de brincadeira. Eu vou com o Vitor, vou de 1-1 também. Passando mais adiante, outra legal aí, Goiás e Atlético Paranaense. Vitor, começa. Esse é aquele, né? Toda rodada tem aquele. Toda rodada tem aquele meu 0-0, é esse. 0-0. Gustavo? Atlético 1-0. PV? Atlético 2-0. 2-0. Léo?
5-2 Goiás. Sensacional. Hat-trick do He-Man. Nossa, meu Deus do céu. O Léo tá Luiz. muito louco, velho. 1-2. 1-2. Se bem que o último que eu falei que tava louco nesse pitaco falou que o Atlético ia ganhar de 3-0 do Flamengo, então deixa pra lá. Quase cheguei lá. Aquele último gol arrebentou meu palpite, mas tudo bem, eu fui o único que acertei vencedor. Aí, bota pra mim aí, 1-1. Corinthians e Galo. Neoquímica Arena. PV, começa. Corinthians e Galo, 3-1 Galo. 3-1 Galo. Gustavo? 3-1 Galo. 3-1 Galo. Vitor? 2-0 Galo. 2-0 Galo. Luiz? Pô, ninguém acredita no Corinthians, hein? Cacete. Temos muito motivo para confiar nele. Eu vou pôr 1-2. 1-2. Léo? 1-0 Corinthians. Gol do Gil. Nossa, ele tá muito louco. Ele tá empolgado. Ele bebeu. O café hein? que ele bebeu hoje estava batizado. Mas vamos Ô, Léo, lá. você sabe empolgou, hein? sabe quantos pontos você fez na última rodada? Não faço ideia. 2. Boa, grande fase. Continua assim. Pô, eu não quero nem ver o meu. Não dá. Não quero nem depois a ver, gente nem manda- me fala. Depois a gente manda o boletim para você, PV. Fica Não, tranquilo. não faz isso não. A nota vai ser vermelha. Ó, bota aí para mim. 1-2. Partimos para Grêmio e Ceará. Jogão da Léo. rodada. Léo, começa. 2-0 Grêmio. 2-0 Grêmio. Luiz? 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio. Vitor? 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio. Gustavo? 1-1. PV? 3-2 Grêmio. 3-2. Ih, ó, quero Nossa, ver gol. Tá Bota andando a com o Léo, hein? Bota a música do Rapa aí que PV É o quer ver café, gol. rapaz. Quero café, né? Quero É o café. café. 4 colheres de café, o cara fica louco, assim. Aí, ó. Bota aí. 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio. Luiz, começa. Fortaleza e São Paulo. Ó, esse jogo aí a gente tinha que jogar aí. O último foi 3-3, 2-2. Do jeito que tá, acabou até minha luz aqui, ó. Vamos lá. Porra, mas Vai. não tem problema O não. negócio tá ruim pro São Paulo. Vai ser 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. Vitor? 1-2. Eu vou colocar 3-1 São Paulo. 3-1 São Paulo. Obrigado, Vitão. É nóis. Léo? 4-0 São Paulo. Ai, cacete. Nem ele acredita nisso, mas tudo bem. Não, eu Já tô que, ele achando tá que vai ser mesmo. já que ele tá em último, ele fala: quer saber? Eu vou chutar lá. Que se É. eu acertar também, eu passo todo mundo. PV, vai. Botar 100 São Paulo 1-0. 1-0, boa. Isso é pitaco Ô, bom. PV, sabe que eu acho que você tem que reformular seu pitaco. Porque todo jogo São Paulo toma pelo menos um gol. De repente, né? Uma aposta dessa, meu irmão. De repente fica um milionário. Então. Exatamente. Rapaz, você jogar, né? Ou não, né? De repente vai dar 0 ponto aí. Gustavo, vai lá. 4-2 São Paulo. 4-2 São Paulo. Jesus. Caramba. Bota aí, Luiz, 1-1. Olha. Então, é isso que eu ia falar, né? Foi 3-3, 2-2, agora deve ser 1-1, mas. Olha lá, Léo, começa aí. Flamengo e Atlético Goianiense. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. PV? 3-0 Flamengo. Epa, devolve aí o primeiro turno. Gustavo? Qual que é o jogo que eu não vi? Flamengo e Atlético Goianiense. Presta atenção. Atlético Goianiense 1, Flamengo 0. Aí, ó, lá vai ele. Lá vai ele. Tomou o cafezinho também? Não tomo café. Esse café aí tá bravo, hein?
Porra. Mas mate também deixa meio louco, hein? Vitor. 2-0, Flamengo. 2-0. Luiz. Esse jogo aí vai ser 5-0 Flamengo. Nossa Senhora, Deus. E eu tomo café doido, né? Ué, meu, primeiro jogo do Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro, uma semana de treinos, pô, 5-0. Vai sim. Vamos lá, 3-1, bota aí. Para quem? Porra, seu Leão Lobo, Olha o segura a onda nível. aí. Vamos lá, galera. 3-1 Flamengo. Agora, Vitor, começa. Allianz Parque, 21h30, Palmeiras Parque. e Fluminense. Ih, rapaz, o Vitor... Foi confronto direto, hein, todo Vitão? quebrado, sem Ele parou ainda tirando machucado. Mas eu vou Para. Tirando o quê, Gustavo? Ele tava tirando uma catotinha na hora que parou. Catotinha, rapaz. Aí ainda fez a bolinha e tu... Nossa Não Senhora. comeu não, né? Voltou. Ingeriu não, né? Vitão Não com sei, a mas dele. Não, né? a imagem, né? Então a gente não viu se ele comeu a catota. Comeu? Cuidado aí, esse negócio Olha a cara aí. dele, olha a cara Não dele. hambúrguer Ele isso deve ter não, comido, cara. olha lá. Eu não Achar faço que é ideia. carne moída isso, pô, aí não dá. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Travou tudo aqui, velho. Então, mas não esquenta não. Depois você vê o programa, a gente vai... Mas é porque você ficou parecendo que estava tirando uma meleca aí, entendeu? Um hamburguinho. Ainda fazendo assim, ó, Vitão, ó. Eu tô brincando com a colinha do um carregador do snack, um notebook, ó. hamburguinho. Agora é colinha, sei. Eu tô arrancando a cola daqui, ó. Sei, sabemos. Tá bom. Vai lá, Flamengo e Vitor. Fluminense, Vitão. Palmeiras e Fluminense, manda aí. Vamos lá, foi que o Palmeiras está todo quebrado aí, com o jogador lesionado, afastado, mas enfim, hoje surpreendeu contra o Ceará, então eu vou colocar 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Luiz? Só pra falar que o Palmeiras ganhou, né, meu? Sempre. Esse jogo vai ser 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Gustavo? O Palmeiras está vindo de bons jogos, ótimos resultados, e por isso não vai ganhar esse jogo, não. Vai ser 2-1 Fluminense. Tenho certeza que ele ia falar isso. Lasqueira. PV? O Fluminense vem de bons resultados e só perdeu agora, né, pro Grêmio. Perdeu de 1-0. Eu acho que esse jogo vai ser 1-1. Repete o primeiro turno. Vai, Léo. O Fluminense tem incomodado, principalmente jogando fora, né? Tem buscado bons resultados fora quando até arrancou um empate bom, né? Diante lá do Atlético Mineiro. Eu até achei que fosse perder. Eu acho que vai ser um jogo bacana, um jogo bem dinâmico. Vou apostar 3-3. Nossa Senhora. 3-3. Da hora. Café, né? Eu tô com PV, 1-1, hein? Tu põe o quê? Umas 8 colheres de café? Isso? Mais ou menos. Sem açúcar e com sal. Vamos Mistura lá, tudo. agora, PV, começa aí. Curitiba e Bahia. Que beleza, hein? Que bacana isso, hein? 2-1 Curitiba. 2-1 Curitiba. Léo? Bora, Bahia! Eita! Falei qualquer coisa também. 4-0 Bahia! 4-0 Bahia. Luiz? Eita. Pera aí, só um segundo. 4-0 Bahia. Completamente maluco. A análise maneira, hein? Pera aí, vamos ver aqui Eu o falei Bahia. pra Aí é um PVC da vida. PV, eu te falei que aqui ninguém é normal, né? Mas tudo bem. Vamos Não, lá. também não sou, não. Estou no programa certo. Vamos embora. Eu vou de Luiz? 1-2. 1-2? Boa. Vitor? Também. Vou de 2-1 Bahia. 2-1 Bahia. Então é 1-2, José Ruela. 1-2. Curitiba, 1 gol de Sabino de pênalti. Bahia 0. 1-0. 1-1 para mim, hein? Agora, galera, ó, Vitor, agora você que gosta, vai começar contigo. Botafogo e Bragantino. Nossa Senhora. Os dois têm 20 pontos. Difícil, hein? Difícil, mas eu vou pôr 1-1. 1-1. Luiz? Putz, grila.
Acreditando no fator casa e acreditando no fator novo técnico, eu vou pôr 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo. Léo? Não levo muita fé, vai ser o 0-0 da rodada. 0-0 da rodada. PV? 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. Gustavo? 2-2. 2-2. Para mim, eu tô com o Léo. 1-0 Botafogo. Tudo anotado aí, Luiz? Ô, peraí, você tá com o Léo? Não, você tá comigo, Zé Ruela. 1-0, então. Foi você? É, pô. O Léo jogou 0-0. É o café, cara. Nem o Renato tá prestando atenção hoje. Café com sal. Não, é muito pitaco, rapaz. Aí o último... Esse café aí tá de boa. Galera, estamos chegando aí ao final de mais um programa 7-1. A pitaqueira rolou solta, muito assunto, dança de técnico, Covid. E a gente quer saber a sua opinião. Chega junto, faz a sua inscrição no canal, tece aí o seu comentário, compartilha. PV, agradecendo aí a sua participação e a gente quer saber se você topa voltar aí mais vezes. Claro que eu topo. Me identifiquei com o canal, sabe por quê? Porque o 7-1 foi no meu aniversário. Olha que presente. O bullying. Quem disse que esse nome foi por causa do jogo? Foi uma homenagem ao seu aniversário, TV. Eu nunca fui tão zoado em rede social. Sacanagem mesmo. TV, ainda bem que você não falou que você não queria voltar por causa do Léo pondo você na roda. Tira dessa aí, cara. Tira dessa. Você nunca foi tão... Qualquer piadinha quanto a isso, ó, tô fora. Boa! Nunca foi Estamos chegando ao final. Fala, Léo, o que houve? Pessoal, queria lembrar que a gente está em novembro. Vamos fazer os exames. Boa! Saúde é o que interessa, pessoal. Novembro Vamos lá. Procura o seu urologista, sem vergonha, sem preconceito. Faça o exame, que é para todo mundo. Vamos lá. Já fez, Léo? Completo 40 anos daqui a pouco. Eu vou fazer ano que vem. Isso eu acho que eu fiz, hein? Já fiz o meu. Excelente. Galera, recado dado, recado importante. Estamos chegando ao final. Aquele abraço e até o próximo. Mano, eu tô segurando a risada. Quer procurar o seu urologista sem vergonha? Essa Léo aí foi foda. Não, qual o tamanho do dedo